Boa tarde a todos novamente, tá? Depois eu disponibilizo aí a aula que está sendo gravada, coloco lá no YouTube lá e compartilho com vocês, certo? A aula de hoje a gente vai falar de polinômios, né? Então, a gente está ainda fazendo uma revisão ainda daquilo que vocês deveriam ter visto já no seu ensino médio, ou viram, mas não lembram, então a gente está revisando, e se lembram, também é bom revisar, né? De certa forma, conhecimento a mais. Então, hoje a gente vai falar basicamente de polinômios. Eita porra. Né? Aí, polinômios, né? Primeira coisa, por que estudar polinômios? Né? Por que é importante a gente estudar isso? Né? Aí vem a seguinte questão, né? A partir de polinômios, você constrói uma coisinha chamada funções, né? Certo? Além disso, a partir de polinômios, você também constrói, né? Não é que você constrói a partir de polinômios, você tem transformações que você faz, né, em um determinado ambiente, que essa transformação pega uma função genérica e transforma em um polinômio. Então, você precisa entender aquele polinômio para poder entender essa transformação, tá? Então, tem a ver com transformações, né? Tem a ver também com o fato de de uma linguagem que você pode escrever, principalmente em computação, né? Que tudo, ou você basicamente, você pode escrever como se fosse uma matriz, né? Então, você vai ter essa história também de você poder entender o polinômio como sendo uma matriz, né? E em alguns momentos você vai entender o polinômio como sendo um vetor, certo? E esse vetor, ele vai ter coeficientes, né? Então, esse polinômio, por exemplo, pode ser um peso estatístico de alguma função, né? Tem lá os coeficientes e vai ter um peso estatístico daquela função, daqueles coeficientes. Aí, e você tem N tipo de abordagens que você vai ver, mas no fim das contas, trata-se de um polinômio, né? Em computação especificamente, né, hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia, tem Covid aí, né, essa doença, né? E tem o seguinte detalhe, né? Como é que a gente faz para prever quantas pessoas vão estar infectadas se não tiver isolamento social? Como é que a gente faz para prever isso? Obviamente, isso é feito via matemática, é ciência, né? Só que a ciência você aplica a matemática, a matemática estatística. Você tem uma previsão, uma probabilidade daquilo acontecer, né? Então, você trata ali aquele sistema como um sistema onde você vai ter uma função matemática. Essa função matemática, tu representa ela possivelmente como se fosse uma função polinomial. Se tu não consegue representar ela, se tu não representa ela por uma função polinomial, mas se essa função, se ela for contínua ou seccionalmente contínua por partes, você consegue fazer uma transformação nela, né? Por série de Taylor, por série de Fourier. Série de Taylor, você fazer uma transformação polinomial, dependendo das derivadas. Já a série de Fourier, se transforma via funções periódicas, seno e cosseno. E a função seno, né? De novo, né? Todas elas têm as condições para acontecer isso. A função seno, você consegue transformar ela numa função polinomial complexa, né? E assim por diante, certo? Então, para você poder prever o futuro de alguma modelagem matemática que você vai fazer, você precisa entender qual tipo de função que você está trabalhando. E aquele tipo de função que você está trabalhando depende dessas características dos polinômios, né, em termos gerais. Então, você tem um polinômio P de x, né? Esse polinômio P de x, ele vai chamar de polinômio P, tá? Aí isso que o livro trata. Aí depois disso, ele diz que você tem um... Tem alguém aqui entrando aqui, só um momento. Ele diz que tem um x, que é uma variável, uma incógnita, né? Ou variável, certo? E você vai ter os AIs da vida. Esses AIs da vida serão as constantes ou coeficientes, tá? E você vai ter umas coisinhas chamadas potências, né? Vamos dizer, o N,
que pertencem aos naturais, certo? E esse N aqui vai ser as potências. Só que o detalhe é o seguinte, aqui a gente vai focar com N natural, mas pode chegar um momento que a gente esteja trabalhando não com N, não necessariamente natural, né? Mas nesse caso aqui a gente vai dar o mais básico possível, com N natural. Aí ele faz, define que esse polinômio, ele está contido ou no conjunto dos números reais, ou no conjunto dos números complexos, certo? Por que ele está definindo no conjunto de números naturais, os números complexos? Porque a função polinomial, todas as propriedades dessa função polinomial ou dos polinômios, né, satisfazem esses conjuntos, tá? As propriedades desses conjuntos, as operações desses conjuntos. Então, a partir desse momento, ele vai lá e diz o seguinte, um polinômio P de x, ele é escrito da seguinte forma, A0, x elevado a 0, mais A1, x elevado a 1, mais A2, x elevado a 2, mais, AN, x elevado a n. Observando que quando é limitado, né? Então, o P de x aqui na realidade, x elevado a 0 é 1, então ficaria A0, uma constante, mais uma outra constante vezes x, mais uma outra constante x ao quadrado, mais uma outra constante x ao cubo, mais, uma outra constante x elevado a n, tá? Então, essa é a característica de um polinômio, né? De uma representação mais sucinta, mais enxuta, compacta, né? Acho que é essa a palavra. Você pode dizer que isso aqui é k variando de 0 até n, o somatório de k de 0 até n, de ak x elevado a k, tá? Isso aqui é a forma mais compacta de escrever, certo? Então, esse ak x elevado a k, isso aqui é uma função polinomial. O maior grau de k, o maior grau aqui, né, no caso seria o n, isso aqui é o grau de p, tá? Então, o grau do polinômio é o maior expoente de todos os x que tem, de todas as variáveis. Então, o maior expoente é o grau do polinômio. Nesse caso aqui, o grau é n. Quanto é esse n? Não sei por enquanto. Depois a gente coloca um exemplo e vê isso. Então, isso aqui representa o grau do polinômio, né? O maior deles representa o grau do polinômio. Isso é um expoente, tá? Isso daqui representa uma constante, que é o coeficiente, com quanto está daquela constante, né? E essa parte aqui é a variável, certo? E o livro começa a escrever nesse sentido. Aí, depois dele fazer isso, ele faz a seguinte coisa. Vamos lá, primeiro, ele define quem é o grau do polinômio. Então, se você tiver um P de x igual a 3x ao quadrado, mais 5x ao cubo, menos 2x a terceira, tá ali, né? 2x a sexta, mais x, ou mais 1. Aqui. Então, observe que você vai olhar para todos os expoentes de x. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 1, aqui tem 0, né? Quando tem só a constante é 0, e aqui tem 6. Então, o grau desse polinômio P é igual a 6. E é isso que ele faz, né? Então, para definir o grau daquele polinômio, ele constrói isso aqui sendo igual a 6. Aí tem outra coisa que ele vai fazer, que ele vai dizer, com uma coisinha chamada de raízes. Aí, para a gente poder determinar as raízes de um polinômio, são valores de x, tal que o p de x seja igual a 0. Então, quais os valores de x? Qual é o valor da variável que você anula aquele polinômio? Tá? Então, esses daqui são as raízes desse polinômio. Para determinar as raízes, a gente vai começar a aprender a resolver equações. Equações essas, né, que dependem. É primeiro grau? O que é que significa dizer primeiro grau? Que é linear? É do segundo grau? Ou seja, uma função quadrática? É do terceiro grau? Ou seja, uma função cúbica? Né? Ou é do quarto grau? Cada uma tem o seu modo de resolver, cada uma tem a sua forma de encontrar as raízes, né? E assim por diante. O polinômio ali, ele está definido como se fosse um polinômio qualquer, com um grau qualquer.
Não está dizendo qual é o grau. Mas aí, para resolver a equação, a gente vai ter que aplicar cada um do tipo de ideia. Cada equação se resolve de uma maneira diferente, né? E a gente não vai resolver nessa aula equações. A gente não vai encontrar raízes nessa equação. A gente só quer saber como é, quem seria esse termo. Raízes de um polinômio, tá? Raiz está associado a onde o valor de x, qual o valor de x onde o polinômio anula. Só isso. O outro detalhe é o seguinte. Os polinômios, como eu falei para vocês, eles podem ser reais ou complexos. Ou seja, suas raízes também podem ser reais ou complexas, tá? As raízes complexas, elas sempre vêm em pares. Sempre em pares. Por exemplo, um polinômio de grau 1 não tem raiz complexa. Por que não tem raiz complexa? Porque não forma um par. Tem que ter pelo menos um par para poder ter raiz complexa. Então, raiz de primeiro grau, um polinômio de primeiro grau sempre tem raiz real. Um polinômio de segundo grau, aí acontece o seguinte. Você lembra daquela equação de Bhaskara, onde o delta, quando o delta é menor do que zero, você dizia que as raízes não existiam? Né? As raízes existem, só que elas são complexas. Então, são duas raízes complexas, quando o delta é menor que zero. Delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. Tá? Então, veja, quando você tem um polinômio de grau 2, ou as duas raízes são complexas, ou são reais. Tá? Um ou exclusivo, né? Acho que é isso. Certo? Ou são complexos, ou são reais. Se você tiver um polinômio de grau 3, o que é que acontece? Você pode ter uma raiz real ou três raízes reais. Você não pode ter duas raízes reais. Por que você não pode? Porque o complexo sempre vem em pares. Tá? Então, se você tiver duas raízes complexas, se você tiver uma raiz complexa, vem um par também. Quem é esse outro par? É o conjugado. Então, a raiz complexa e seu par conjugado. Né? Então, você teria aqui o par, sobrar uma. Então, se você tiver um par complexo, uma raiz real. Ou você tem três raízes reais. É só isso que acontece. Né? Polinômio de grau 3. Grau 4. Ó, repara que você pode formar dois pares. Como você pode formar dois pares, as quatro raízes podem ser complexas, dois pares de conjugados, ou você pode ter duas raízes reais, duas complexas, ou quatro raízes reais, nenhuma complexa. Tá? E assim por diante. Então, quando você fala de raízes de um polinômio, acontece isso. Mas isso a gente vai ver quando estiver resolvendo equações. Nesse momento agora, a gente vai aprender o que é polinômio, o que são esses termos, né? E quais são as operações que são feitas, né? Aí o livro, ele fala exatamente isso. O livro, ele traz exatamente essa possibilidade, né? Que ele vai definir, ó, você tem aqui um polinômio qualquer, que ele escreve, p de x igual a x ao quadrado mais 7x mais 10, né? Um exemplo disso, p de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, por exemplo. Então, p de 0, vou botar aqui p de menos 1, tá aqui menos 4, p de menos 4, aí você vai substituir onde tiver x por menos 4 mais 5 vezes menos 4, mais 6, isso aqui dá 16, menos 20, mais 6. Repara que esse resultado é 2. Então, P de menos 4 é 2. Mas se você for calcular o P de menos 3, P de menos 3 vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes menos 3, mais 6. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 5 vezes 3, isso aqui dá menos 15. Mais 6, o resultado final é 0. Então, P de menos 3 é 0. Logo, o menos 3 é uma raiz, ó. Por quê? Porque o valor de x, para qual valor de x o polinômio assume que o resultado é nulo. Então, menos 3 é uma raiz dessa equação, desse polinômio, né? Que não é uma equação. Quando você diz que isso aqui tem que ser igual a 0, vira uma equação.
tá? E se você fizer de P menos 2, também o resultado também vai ser zero, porque vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 2, mais 6, que dá 4, mais 6, 10, 5 vezes 2, 10, menos aqui, né? Então, 10 menos 10, isso aqui é zero, certo? E assim por diante. Então, você pode calcular qualquer valor daquele polinômio num determinado ponto. Qual o resultado do polinômio em determinado ponto? Tanto. Então, isso, você pode ver isso aqui como se fosse uma previsão, né? Se você está dizendo que essa incógnita, por exemplo, é o tempo, quanto tempo passa para eu poder ficar com tanta idade, né? Então, se eu tiver todo mundo na sala e alguém soltar um espirro, quanto tempo vai levar para poder todo mundo estar contaminado? Essas coisas. Então, você tem ali uma função que representa esse grau de agitação, vamos dizer assim, certo? E modela o teu sistema e tu tem como prever o que vai acontecer com isso, né? Prevendo a partir dessa substituição. E é isso que ele está tentando mostrar aqui, né? Então, ele faz essa substituição, né? Mostra quem é as raízes desse polinômio, né? E depois dele fazer isso, certo? Aí ele fala o seguinte, que em particular, se K é um número real, tal que P de K é igual a zero, dizemos que K é uma raiz ou um zero de P, certo? O polinômio nulo, o polinômio para ele ser nulo, você tem que ter todos os coeficientes nulos, ó. Todos os coeficientes nulos, certo? Ou simplesmente P de x igual a zero. Por conversão, o grau desse polinômio será indefinido. Tá, tudo bem. Aí, se você tiver dois polinômios definidos no conjunto que a gente queria lá, que era reais ou complexos, você tem dois polinômios, certo? Exemplo, se você tiver P de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, e você tiver Q de x igual a x mais 2 vezes x mais 3, tá? Aí o que é que você vai fazer? Vamos comparar esses dois polinômios. Quem é P de x? Quem é Q de x? Se você olhar aqui, Q de x, ele pode ser reescrito da seguinte forma, multiplicando, né? Fazendo a multiplicação. Quando você multiplica aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6, né? Então, eu vou apagar aqui, 2 vezes x, 6. Isso aqui vai ser x ao quadrado, mais 5x, mais 6. Aí você olha para lá, aqui tem 1, aqui tem um 5, aqui tem um 6. 1 vezes x ao quadrado, aqui tem 1 vezes x ao quadrado. Aqui tem 5 vezes x, 5 vezes x. Aqui tem um 6, aqui tem um 6. Daqui você tira, então, que o P de x é igual ao Q de x. Mesmo que ele seja escrito da forma diferente, ó. Mas o polinômio P de x e Q de x é a mesma coisa, tá? Então, quando dois polinômios que pertencem ao mesmo conjunto serem iguais, significa dizer que seus coeficientes têm que ser iguais, certo? Ou seja, se você tiver P de x igual ao somatório de k variando de 0 até n de ak, x elevado a k, né? E se você tiver o Q de x igual ao somatório de k variando de 0 até n de bk, x elevado a k, tá? Se P de x é igual a Q de x, né? Acho que vocês viram essa implicação, né? Então, os AKs tem que ser igual aos BKs. Para todos eles. Todos os AKs tem que ser igual ao BK. K, os polinômios são iguais. Tranquilo, pessoal? Tudo de boas até aí? Professor, Pois não. você pode repetir o negócio, a questão desse AK aí? Explicar a estrutura dele? Aqui? Esse aqui? E, professor, Pois Isso. não. o Marco já faz um tempinho até pediu para o senhor repetir
a parte do conjugado no grau 3. Sim, Até que eu pedi para repetir. pronto, tudo bem. Vamos lá, você tem 3 raízes, certo? Uma, duas, três. 3 raízes do polinômio. Se você tiver, você pode ter uma raiz real, né? Uma raiz é sempre real. Então, essa daqui é real. Por que que essa daqui sempre é real? Porque o conjugado, né, a raiz complexa sempre vem em pares. Vem ela e o conjugado. Por exemplo, se uma das raízes complexas é i, a outra é menos i. Se uma das raízes é 1 mais i, a outra é 1 menos i. Tá? Se uma das raízes é 5 mais 2i, a outra é 5 menos 2i. Sempre acontece isso. Então, toda vida que você tem uma raiz complexa, ela vem em par. Se uma delas, se sempre vem em par, então você tem que pegar isso aqui, dizer que isso aqui é um par de raízes que pode ser complexas ou que pode ser real, tá? Então, um par de raízes, ela pode ser complexa ou pode ser real. Daqui você tira o seguinte, você tem as seguintes opções. Então, as 3 raízes, o que é que vai acontecer? Você pode ter uma real, 2 complexas. Rubens, o teu microfone tá ligado. Você pode ter uma real, 2 complexas. Tá? Completou as 3. Ou você pode ter as 3 reais. Tá? Então, você pode ter as 3 raízes reais. É isso que acontece, entendeu? Deu para entender isso aí, essa história do complexo? Ficou claro? Deu para entender, obrigado. De nada. Quanto ao outro lado, o AK, o que é que acontece, cara? É que você pediu para dar uma olhada, né? Eu não sei se foi você, se foi outro aluno. Você tem que P de X é o somatório de K variando de 0 até N, AK, X elevado a K. Esse somatório, quando você estiver lá em discreto, ele vai significar o seguinte: tu tá somando, tá? Para todo elemento que tu tá pegando aqui, ó. Quando K for 0, aí você vai ter A 0, X elevado a 0. Quando K for 1, você vai ter A1, X elevado a 1. Quando K for 2, né, A2, X elevado a 2. E assim por diante. Até o último aqui, ó. Então, você teria AN, X elevado a N. Beleza pura até aí? Se o Q de X for igual ao somatório de K variando de 0 até N de BK X elevado a K, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que você vai ter o B0, ó, o somatório, quando K for 0, então, no lugar do K, você vai colocar 0. Aí você vai somar. Isso aqui é o somatório, você soma. Né? Não é um produtório, não. Ainda tem também essa parte do produtório. Aí você teria aqui B1, x elevado a 1, mais B2, x elevado a 2, mais B3, x elevado a 3, mais, Bn, x elevado a n. Aí tu vai comparar grau a grau. Cadê aqui? É o verde, né? Tu vai comparar grau a grau. Vai pegar o x0, x0. Aí tu vai comparar esse coeficiente A0 com o coeficiente B0. O coeficiente A0 é igual ao coeficiente B0? Você vai olhar. O coeficiente A1 é igual ao coeficiente B1? Você vai olhar. Quando eu falo A1, B1, são os que estão multiplicando x, certo? Os coeficientes que estão multiplicando x2 são iguais, né? Então, A2 é igual a B2, aí você vai olhar. E assim por diante. Então, se todo mundo for igual aqui, significa dizer que os polinômios, eles são idênticos. Tá? Então, para os polinômios serem iguais, isso aqui tem que ser verdadeiro. Todas essas afirmações aqui, todas elas, sem exceção. Essa tem que ser verdade, essa tem que ser verdade, essa tem que ser verdade. Então, para qualquer K que você esteja pegando, certo? Isso aqui tem que ser verdadeiro. Beleza pura, pessoal? Dá para entender isso? Tá tranquilo? Dá para entender essa igualdade de polinômios?
E aí, tem algum comentário? Sim, sim, deu sim, né? Então, dando continuidade, e é isso que o livro vai tratar, né? Vai falar sobre a igualdade de polinômios, né? Depois dele falar de igualdade de polinômios, tem umas questões bem interessantes do ITA, que traz isso, né? Essa parte de polinômios. Se eu não me engano, caiu uma dessas questões no simulado de vocês, né? Que é o teste de nível, tem lá uma dessas questões de igualdade de polinômios, né? Aí tem outra questão aqui que ele coloca, que é em relação ao grau do polinômio. Se você tiver dois polinômios, P de x, Q de x, suponha que P de x é igual a 5x à sétima mais 3x ao quadrado menos 2x, né? E Q de x é igual a x ao cubo mais 1, por exemplo. São dois polinômios. Aí, se eu pegar esses dois polinômios e somar, P de x mais Q de x, todo mundo entende que você vai ter 5x à sétima, mais x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 2x mais 1. Tá? Aí eu vou perguntar a vocês, quanto é o grau de P? Quanto é o grau do polinômio P? 7. Quanto é o grau do polinômio Q? 3. E quanto é o grau do polinômio P mais Q? Vai ser 10, professor? Vai ser 7. O polinômio P mais Q não é esse daqui? Ah, sim. Certo. Certo? Todo mundo entendeu por que é 7? Tá? Então, o que é que ele faz? Você pode observar que ele pegou o grau da soma, ficou o grau do maior grau dos polinômios, não é? Então, o grau da soma ficou igual o grau do maior polinômio que você está somando. Então, você pode afirmar aqui o seguinte, ó, que o grau do polinômio da soma é menor ou igual ao máximo dos graus dos polinômios P e Q. Então, qual o maior grau entre os dois polinômios? Entre P e Q, né? Então, o grau do polinômio da soma, ele é o máximo entre os dois polinômios aqui, ó. Se você olhar o máximo, é 7. E o grau daqui da soma deu 7. Logo, ficou igual. Tranquilo? Aí, se você tiver o produto, se tiver aqui P de x igual a x mais 1. É só para facilitar, tá? Q de x igual a x menos 1. Certo? P de x igual a x mais 1, Q de x igual a x menos 1. Quanto é P de x vezes Q de x? Todo mundo entende que é x mais 1 vezes x menos 1? Aqui fica simplesmente x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá menos x, x 1 vezes x dá x vezes 1, né, tá negativo, fica negativo, 1 vezes 1, então cancela esse cara com esse cara, então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, tá? Eu pergunto a vocês, quanto é o grau do polinômio P? E aí, pessoal, quanto é o grau? 1. E do quê? 1 também. E quanto é o grau do polinômio do produto? PQ. 2. E quanto é 1 mais 1? Rapaz, eu acho que é 11, né? Acho que é 11, né? Pois é. Então, vocês observem que o grau do produto de dois polinômios é simplesmente a soma do grau de cada um dos polinômios. Beleza pura? Todo mundo entende isso? Ei, professor, Pois não? no simulado zero já tem questões, né? Tipo, os nomes do simulado Tem. zero. Tem. Ah, Tem entendi. questão. É que eu tava estudando só nas de aula aqui, aí tinha umas coisas que eu não entendia muito de tirar as raízes lá, aí eu pensei. Mas hoje a gente não vai tirar raízes, não, viu? A gente vai ter que começar a tirar na semana que vem.
soma de raízes. Mas soma de raízes e o produto de raízes, é isso? De raiz de, tipo assim, terceiro grau. Ah, a função do terceiro grau. Essa ali dá um nó na cabeça mesmo, cara. Ali é um pouco mais complicado. Porque você tem que seguir um método. Eu esqueci o nome do método. Que não é muito legal, não. Mas dá para fazer sim, né? Você faz a simplificada e depois aplica lá o método e fica uma raiz gigantesca, um negócio um pouco mais complicado. Mas tem sim na videoaula lá. Eu não sei se vai ter condição da gente fazer isso aqui, nessa disciplina, especificamente, né? Porque a gente nem começou ainda funções. Hoje eu termino polinômios, semana que vem a gente começa a falar de equações, vai falar de equação de primeiro grau, equação de segundo grau, só com uma revisão, e eu já quero começar funções, né, na próxima semana. Aí, as demais coisas eu vou deixar como videoaula, né? Já tem as videoaulas gravadas já, que é ainda equações e essa parte de função terceiro grau. Mas, se vocês não continuarem entendendo, vocês podem perguntar que a gente tenta sanar essas dúvidas aí da função terceiro grau. Que é as raízes de um polinômio de terceira ordem, né? Tipo, tinha lá umas somas lá das raízes, aí era o inverso das raízes, né? Um sobre aí o número lá da raiz. Eu sei. Eu não entendi muito, porque algumas coisas aqui era algo mais avançado. É um pouco mais avançado, certo? Mas dá para entender sim. Eu vou falar com os monitores, pedir para eles gravarem algumas questões resolvendo equações de terceira ordem, né? Usando o método lá, para poder simplificar. Entendi. Obrigado, professor. De nada, meu filho. Então, o livro trata dessa parte, né? Fala dessa brincadeira, né? Aí ele vai falar bem aqui, ó, que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz real. Pelo grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz real ou complexa, não necessariamente. Se for igual a 1, é uma raiz real. Se for igual a 1, é raiz real. Se for maior ou igual a 2, é real ou complexo. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da divisão de polinômios. Isso aqui é o restante da aula que a gente vai brincar. Por que isso é interessante? Porque a gente vai ver isso em cálculo, vai aplicar isso em cálculo, vai aplicar isso também quando a gente estiver vendo funções e aplicar isso também na hora de determinar a raiz de uma equação, né? E na hora que estiver estudando na síntese também. Então, começa agora uma coisinha chamada divisão de polinômios, né? Quando se fala de divisão de polinômios, se você procurar, você vai encontrar dois métodos, especificamente. Um tradicional, né? Que eu vou passar aqui, esse tradicional. E tem um outro método, que não tem no livro, mas que vocês podem procurar, que é o método de Briot-Ruffini. Certo? Briot-Ruffini. Aí vocês podem procurar esse método também, que é o algoritmo de Ruffini. Acho que é essa a palavra. Então, se você tiver um polinômio p de x e for dividir esse polinômio p de x por um polinômio q de x, você tem que lembrar que essa divisão fazer sentido, o grau do polinômio p tem que ser maior ou igual que o grau do polinômio q. Sempre tem que acontecer isso. Se for o contrário, essa divisão aqui não pode ser feita, certo? Então, isso aqui tem que ocorrer. Isso aqui é uma condição. Tá? E o outro detalhe é o seguinte, quando você tem a divisão de dois números, por exemplo, 5 dividido por 4, todo mundo entende que 5 dividido por 4 é 1, mas ainda tem mais um resto, né? Qual seria esse resto? É 1/4, né? Que ainda tem um 1, sobraria um 1 e esse 1 ficaria dividido por 4. Todo mundo entende isso? Né? Que isso aqui é a mesma coisa de 5 dividido por 4, é a mesma coisa de ser 4 mais 1 dividido por 4, ou seja, que é um 4 dividido por 4, que é 1, mais 1/4. Todo mundo entende que você tem aqui, então, um resultado
e você tem aqui um resto, certo? E o resto continua sendo dividido pelo mesmo valor do denominador, tá? Então, um polinômio não é diferente. Você olhar para um polinômio não é diferente. Dividir dois polinômios, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar o polinômio P, tu vai dividir pelo polinômio Q, e tu vai obter aqui um resultado, que eu vou chamar isso aqui de R de X, mais um polinômio, que eu vou chamar de resto, Rzinho de X, dividido por Q de X. Esse Rzinho aqui, que é o resto, tá? O resto, o Rzinho de X, ele tem um grau, o grau desse polinômio R, ele é menor ou igual que o grau do polinômio Q. Que é o grau do polinômio Q, certo? Então, você vai dividir o polinômio P pelo polinômio Q até ficar com um polinômio R, chamado de resto, que tem um grau menor do que o polinômio Q. E agora, o que é que eu faço? Aí agora, você vai aqui, tá? Eu vou multiplicar todo mundo pelo polinômio Q. Se você multiplicar todo mundo pelo polinômio Q, você vai ter P vezes Q dividido por Q, P vezes Q dividido por Q, mais não, né? Igual a R vezes Q, mais Rzinho, Q dividido por Q, cancela o Q em todo canto aqui, cancela o Q aqui, aqui, cancela o Q aqui e aqui, daí você tira aqui o P de X, né? É igual a R de X, Q de X, mais Rzinho X. Mais Rzinho X. Certo? Aí ele chama isso aqui de, acho que é teorema, não sei se ele chama de teorema, não sei como é que o livro chama isso aqui. Teorema mesmo. Ele chama isso aqui de teorema. Os polinômios tal, suponhamos, existe polinômios tais que você tem como escrever o polinômio Q dessa forma, né? Então, é uma nova forma de você escrever esse polinômio. Ou seja, que P de X vai ser igual ao resultado, vezes o polinômio que estava sendo dividido, mais o resto, na forma de polinômio, tá? Bom, isso é teoricamente, mas como a gente faz isso no exemplo, né? Certo? Se você tiver P de X igual a x à quarta mais 3x ao quadrado menos 1, e você tiver Q de X igual a x à terceira mais 2, por exemplo, né? Aí eu pergunto a vocês, quanto é a divisão de P de X por Q de X? Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai aqui escrever o P de X. Quem é o P de X? X à quarta mais 3x ao quadrado menos 1. X à quarta mais 3x ao quadrado menos 1. Dividido por Q de X. X ao cubo mais 2. Tá? Então, tu vai fazer dessa forma. Aí tu vai vir aqui, ó. O primeiro que tu vai colocar aqui, o primeiro valor que tu vai colocar aqui, tu vai pensar o seguinte: qual o valor que tem aqui no maior grau, né, que é esse cara? Qual o valor que tem aqui? Então, tu vai pegar os maiores aqui, tu vai comparar eles. Para poder eles ficarem iguais, obviamente falta x, não é isso? Né? Que é falta x no sentido de que 3 para 4, falta 1. Então, x vezes x ao cubo dá x à quarta. Deu positivo aqui, tu arrasta para cá negativo. Então, vai ficar menos x à quarta. X vezes 2 dá 2x. Deu positivo, tu arrasta para cá negativo. Então, vai ficar menos 2x. Aí, tu passa mais um traço, né? Aí, você observa o seguinte, ó. X à quarta menos x à quarta. X à quarta menos x à quarta dá 0. Aí, sobrou 3x ao quadrado menos 2x menos 1.
Aí você olha para cá, esse cara tem 2, esse cara tem 3. Aí você pensa, dá para mim dividir? Não. Por quê? Porque o grau desse polinômio está menor do que esse. Então, a divisão de x à quarta mais 3x ao quadrado menos 1 dividido por x ao cubo mais 2, isso daqui é igual a x, né, que é esse resultado, mais o resto, que é 3x ao quadrado menos 2x menos 1, dividido ainda pelo mesmo polinômio, que é x ao cubo mais 2. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas? O senhor pode explicar só essa parte final que tem o x, o 3x a2 e o x a3, o que foi que o senhor fez? Eu não entendi muito bem. Isso aqui não é o resto, né? Ó. Isso. Pronto, aí você pega esse resto, e esse resto continua sendo dividido por esse cara, ó, só que não dá para dividir, ó. Aí você só faz repetir ele, ó. Aí ficou o resto dividido por quê? Entendeu? Ah, entendi. Obrigado. De nada. Vamos fazer outro exemplo, né? Vamos pegar aqui x à sétima mais 3x à quinta menos 2 dividido por x mais 1. Vou botar negativo aqui, só para poder... tá aqui, x ao cubo menos 1, por exemplo. Só para poder fazer um negócio aqui. Poder mostrar um negócio a vocês. Olha só, aqui tem o x ao cubo. Aqui tem x à sétima. Se aqui tivesse um 5, 5x à sétima. Para poder ficar ali um 5 ali, ó, você vem aqui e bota um 5. Tá vendo? Ó? Tem para poder ficar aquele 5 lá, tu bota o 5. Se aqui tivesse um 2 e lá tivesse um 5, aí você tem que pensar, lá só pode ficar um 5. Aí você vem aqui, bota o 5 e divide pelo valor que tem aqui, um 2. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso? Tá claro isso? Tá claro isso? Professor, Pois não. eu tinha visto que tinha que, tipo, não tem o expoente, tipo, 7, não podia ser 7, 5 e 2, assim, sem expoente, tinha que ser 7, 6, 4, 5, 3, 2 e 1. Ah, tá. É porque eu não coloco os zeros, né? O que você está falando para mim é o seguinte, né? Vamos lembrar disso aqui, 3x à quinta menos 2, tá bom? Ó, e aqui você tem aqui, ó, 0x à sexta mais 3x à quinta mais 0x à quarta. Eu não coloco esses zeros, tá vendo? Né? Aí esses zeros, obviamente, não vai influenciar na conta, tá? Na conta final. Não vai influenciar na conta final. Mas eles podem, você pode colocar eles, ou você pode não colocar eles, não tem problema, tá bom? Tá certo, professor, obrigada. De nada. Agora aqui tá faltando uma coisa ainda, é o fato de seguinte, aqui tem 7, aqui tem 3, né? Obviamente falta x à quarta, tá? Aí x à quarta vezes 5x à quarta vezes x à terceira dá 5x à sétima, tá positivo, vem para cá, negativo, então ficou 5 menos 5x à sétima. Aí 5x à quarta vezes 1 dá menos 5x à quarta, menos, tá negativo aqui, vem para cá, positivo, tá? Vai ficar 5x à quarta, né? Aí você vai botar o primeiro que tem o maior grau, 3x à quinta, mais x à quarta, menos 2. Quinto é maior do que 3. Então, tem como a gente fazer essa divisão ainda. Aí você vem lá, tem 3 aqui, ó. Aqui só tem, não tem nada, né? Então, você vem aqui e bota mais 3. Tá positivo aqui, bota aqui positivo. Para ter a quinta aqui, ó, que tem 3, aqui tá a quinta, então não falta ao quadrado. Esse com esse dá 3x à quinta. Tá positivo, vem para cá, negativo. Esse vezes esse dá 3x ao quadrado, negativo, vem para cá, positivo. Então vai ficar 3x ao quadrado. Fechou aqui a barrinha. E faz essa subtração.
né? Quando você fizer essa subtração, vai ficar, esse cara vai cancelar com esse cara, vai ficar 5x à quarta, mais 3x ao quadrado, menos 2. Tem o 5 aqui, bota o 5 aqui. Tá? Aí tem 4 aqui, que tem 3, então falta 1. 5x à terceira vezes 5x vezes x à terceira dá x à quarta. 5x à quarta. Tá positivo, vem para cá, negativo. Certo? 5x vezes 1 dá 5x, tá negativo, vem para cá, positivo. Então vai ficar 5x. Fechou? Aí cancela aquilo que tiver que cancelar, ou seja, cancela esse com esse. Vai ficar 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Esse está ao quadrado, esse está ao cubo. O grau desse está menor do que esse, então você não precisa mais dividir. Aí qual vai ser o resultado? Então, você está dizendo para mim, ó, que 5x à sétima mais 3x à quinta menos 2 dividido por x ao cubo menos 1. Isso aqui é igual a este resultado, que é 5x à quarta mais 3x ao quadrado mais 5x, certo? Mais o resto. Quanto é o resto? 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Só que o resto ainda está sendo dividido pela mesma função. X ao cubo menos 1. Beleza, pessoal? Dá para entender isso? Tá de boas? E aí, galera, de boas? Tranquilo. Tranquilo, né? Aí tem o outro método, que é o chamado método de... Acho que é Briot-Ruffini, né? Ruffini. É o algoritmo de Ruffini. Algoritmo... É bonita essa palavra, algoritmo, né? Que vocês usam muito. De Ruffini. Tá? O algoritmo de Ruffini fala o seguinte. Imagina que você tem 2 polinômios e você quer dividir esses polinômios. O polinômio p de x, por exemplo, vamos botar aqui 7x a 7 mais 3x ao quadrado menos 1. Certo? E o polinômio q de x é igual a x menos 2, por exemplo. X mais 2 aqui, eu vou botar x mais 2. Certo? Por exemplo, então você tem esses 2 polinômios. Você quer dividir esses polinômios, o que é que você faz? Pelo algoritmo de Ruffini, você vai traçar, deixa eu botar em outra cor, que é melhor. Você vai traçar uma reta, depois você vai traçar mais 2 retas. Tá? Você vai traçar mais 2 retas. Entre essas retas, essa daqui tem 7, né? 7 números aqui. Esse aqui tem que ser maior. Deixa eu apagar aqui. Tem que ser maior. Tem 7 números que... Se é traçar 2 retas, vai ficar desse estilo, como se fosse um portal, certo? Aí você, nesse primeiro balão aqui, nesse daqui, ó, nesse primeiro balão, você vai colocar o valor de Q, né? Como ele está na primeira ordem, qual o valor que x assume para poder zerar isso aqui, para poder Q ser igual a 0, Q de x ser igual a 0. Qual o valor que você soma esses 2 caras e o resultado é nulo? Né? Obviamente, 2 menos 2 é 0. Então, isso aqui você vai colocar esse valor aí, ó, o valor que zeraria isso aqui. Então, você vai colocar o valor da raiz do Q. Né? Aí aqui, nesse portal aqui, você vai colocar os coeficientes do P de x. Tá? Os coeficientes do P de x. Todos eles que acompanham o x. Então, aqui o primeiro é 7. O segundo é o 6. Né? Aqui seria o x à sétima. Aí aqui tem 0, x à sexta. Tem 0, x à quinta. Tem 0, x à quarta. Tem 0, x à terceira. Tem 3, x à segunda. Tem 0, x à primeira. Né? E aqui é o valor isolado, o menos 1. Todo mundo conseguiu entender até aqui? Tá de boas aqui?
Você pode só repetir porque tem aquele -2 ali no começo? Posso sim. Ó, aqui você vai colocar os valores da raiz do quê? Né? Ou seja, qual o valor que x assome para somar esses dois caras e o resultado ser zero? Para esse resultado aqui ser zero. Qual o valor que o x assume para esse resultado ser zero? Né? Entendi. Né? Entendeu, né? Porque que é -2, não é isso? Isso. Pronto. Aí agora vamos lá. Aqui, a parada aqui é o seguinte, ó. Tu vai pegar esse valor, tu vai descer ele. O primeiro valor tu sempre desce. Certo? O primeiro valor tu sempre desce. Aí tu desce ele, tu multiplica com esse, tu multiplica com 2. Então tu vem para cá multiplicando. 7 vezes -2, -14. Né? Aí tu vai somar com esse, ó, com 0. Então esse resultado aqui ficou -14. Certo? Eu vou apagar aqui. Aqui vai dar -14. Aí o -14 vezes -2 dá quanto? Menos com menos dá mais. 14 vezes 2, 28. 28 mais 0, 28. 28 vezes 2, 56. Está negativo, né? 56 mais 0, menos 56. 56 vezes 2, 112. Negativo. Negativo dá positivo. Mais 0. Opa, 112. 112 vezes -2. Isso aqui dá 224. Negativo. Mais 3, dá 221. 221 vezes 2. Aqui faltou espaço aqui, não foi? Ah, vou botar aqui assim, deixa eu ver. Ver se eu consigo ajeitar isso aqui. 14. Aqui 28. Menos 56. 112. 112 vezes 2, 224. Negativo. 224 mais 3 dá 221 negativo. 221 vezes 2, isso aqui vai dar positivo, dá 442. 442 vezes -2, isso aqui vai dar 884, negativo, -1, 885, negativo. Ô, professor, desculpa interromper, um aluno perguntou uma coisa bem extensa no chat, eu até falaria, só que dá uma olhada aí para ver se o senhor responde. Tá, cara. Se eu souber responder, a gente responde. A soma dos versos das raízes de uma equação do terceiro grau pode ser obtida pela razão A1 sobre a N, A0 sobre a N, A1. A soma de dois inversos das raízes de uma equação do terceiro grau pode ser obtida pela razão A1 ali é o x? Não, pode não. Não, pelo x aqui, pelo A3 aqui, cara, A3 pelo A0 é outra história, né? Que aqui o A3 estaria multiplicando x elevado à terceira, certo? Tem um método que fala sobre isso, certo? De você encontrar as raízes a partir disso, a partir dessa divisão entre o A0 pelo A3, né? Mas eu não acredito que dê para dividir, que dê para encontrar as raízes A0 sobre A1 sobre A0, não. São os coeficientes dessa... Não, acredito não, cara. A não ser que você esteja pegando uma parte do método, né, que é o método da resolução de equação do terceiro grau, tem duas partes. Tem uma parte que você faz para simplificar simplificar a equação, escrever da forma reduzida, né? Aí depois que você escreve da forma reduzida, você tem que encontrar outras raízes e voltar de novo para a forma reduzida. Ou seja, é um bala de gato, né? Como fala. Só uma parte, só uma parte, é um caminho, né? Isso aqui é o primeiro passo, eu acho. Talvez, né? Para poder você encontrar a equação simplificada, eu acho. Acho que é essa brincadeira aqui. Bom, pessoal.
Até aqui todo mundo entendeu o que foi feito? Aqui? Tá tranquilo para vocês? Todo mundo entendeu isso aqui? Aí o que é que acontece aqui, ó? A divisão desse polinômio por esse polinômio aqui vai dar um resultado de 7x a sexta. Ó, tá 7, vai ficar a sexta, porque a diferença esses graus aqui é 1, né? Vai ficar 7, aqui vai ficar sexta. Aqui vai ficar x a quinta. Aqui vai ficar x a quarta. Aqui vai ficar x a terceira. X ao quadrado. X. E aqui é o coeficiente, né? Sem x. E esse é o resto. Esse é o resto. Tá? Então, de novo, esse método de Bigot-Ruffini, você pode ter, por exemplo, um P de x aqui igual a... Deixa eu ver aqui. 3x ao quadrado mais 5x menos 2, por exemplo, né? Onde Q de x é igual a... isso aqui teria raiz, qual a raiz aqui? Eu não sei não. 2x mais 1, por exemplo, né? Aí você quer resolver Bigot-Ruffini, você vem aqui, você vai traçar uma reta, né? Você vai fazer o portal. Você vai fazer o portal. A primeira parte. Aqui é a segunda parte do portal. Tá? Aí você vai escrever aqui o valor de x para isso aqui zerar, né? Então, todo mundo entende que esse valor aqui tem que ser menos 1/2. Aqui tu vai colocar os coeficientes do P, então vai ficar 3 e 5. Aquele coeficiente isolado fica aqui. Tá? Vai ficar aqui só 3 e 5. Né? O coeficiente isolado fica aqui. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Esse primeiro aqui, tu desce. Então, tu desceu 3. Daqui para cá, tu multiplica. 3 vezes 1/2 dá menos 3/2. Aí tu vem daqui para cá, tu soma. Tá? Menos 3/2 mais 5, aí você vai ter 5 menos 3/2. Isso aqui dá 10, menos 3 dá 7, 7/2. Então, isso aqui vai ficar 7/2. Certo? Então, daqui para cá, você multiplica 7/2 vezes 1/2 dá 7/4, menos 7/4. Menos 7/4 mais menos 2, então vai ficar menos 2, menos 7/4. Isso aqui dá 8, isso aqui vai dar 15, vai dar menos 15 quartos. Então, aqui deu menos 15 quartos. O que é que significa dizer isso? Eu vou apagar aqui essa parte aqui do multiplica, essa parte do soma, para poder dizer para vocês que aqui você vai ter, então, x ao quadrado, x, aqui é o termo isolado. Esse daqui para cá, ó, tem a diferença de 1, então isso aqui vai ficar x. Esse é o termo isolado, e esse daqui vai ser o resto. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu esse método de Bigot-Ruffini? Vocês entenderam isso? Professor, Oi. explica só a parte do menos 1/2. Tá, eu estou pegando o valor onde esse cara aqui tem que ser zero. Então, onde 2x mais 1 tem que ser zero. Certo? Para 2x mais 1 ser igual a zero, significa dizer que eu vou pegar 2x é igual, esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Ficou menos 1. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar menos 1/2, tá vendo? Qual o valor que x assome para poder esse resultado aqui ser zero? Então, está aqui o menos 1/2. Entendeu? Entendi sim, obrigado. De nada. Tá? Então, basicamente, essa é a história do método de Ruffini, né? Aí eu vou passar aqui uns 3 polinômios aqui para vocês dividirem, né? Eu vou dar um pause na aula de 10 minutos, enquanto vocês dividem, né? E depois eu volto para a gente corrigir. Vai dar tempo.
Eu vou perguntar aqui a vocês, ó. Quanto é a divisão de P por Q? Quanto é a divisão de P por R? Quanto é a divisão de R por Q? Tá? Eu vou tomar uma água, eu vou parar aqui a gravação, vou tomar uma água enquanto vocês resolvem esse exercício e a gente volta para corrigir.